Eu queria contar para vocês um encontro que eu tive uma vez, mas foi um encontro diferente. Às vezes, e você vai perceber isso depois, a gente vai acompanhar no texto, você vai prestar atenção com relação a isso. Tem momentos que você precisa se encontrar com o seu inimigo, para que você se encontre com o seu amigo, ou com o seu melhor amigo. Uma certa ocasião eu estava numa igreja, e aí a gente estava ali ministrando a palavra do Senhor, participando da ministração, e uma pessoa começou a ter uma manifestação maligna, né? Ficou possessa. Ele era um jovenzinho pequenininho, e eu era bem maior do que ele. E aí eu olhei para ele e falei assim: opa, isso eu posso, né? E aí nós tínhamos o costume de, quando isso acontecesse, a gente pegava a pessoa, tirava, levava para um lugar reservado, para não chamar a atenção e não desviar o culto, não tirar a atenção do momento de culto do Senhor, e o culto é um momento de louvor para o nosso Deus, né? Então nós tirávamos essas pessoas para um outro lugar, e ali a gente ministrava na vida delas para a libertação. E como era uma pessoa pequenininha, eu acompanhei e falei assim: esse aqui eu garanto, né? Esse aqui, se puxar um pouquinho, a gente é mais forte que ele, aquela coisa toda. Mas só que junto comigo foi uma pessoa de 2 metros de altura, enorme, a gente chamava ele de Edinho, mas era grandão, né? E isso me dava segurança. Era isso, na verdade, que estava me garantindo que, se qualquer coisa acontecesse, eu estava lá tranquilo. Mas aí nós retiramos para um lugar e de repente eu virei para trás e o Edinho bateu. Ó, o grandão tinha subido e eu fiquei sozinho. E naquele momento eu me encontrei com o meu inimigo. O inimigo das nossas almas estava ali presente naquele lugar. Mas naquele momento também eu lembrei do meu melhor amigo e falei assim: se o Senhor me garante, a gente resolve esse problema aqui. Não é, nunca vai ser por força e por poder, mas para que isso aconteça, para que você perceba que o Senhor está com você, para que a gente tenha noção de que esse nosso amigo vem estar sempre do nosso lado. Muitos momentos da nossa vida você precisa ter noção também do seu inimigo. Lá no livro de Jó, eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia. O texto é um pouquinho longo, é uma história que você já conhece, mas nós vamos encontrar a vida de Jó, a história de Jó. E eu vou ler para você. Alguns versículos. Jó, capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Então repete comigo: ele era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Cara bom mesmo, não é? Jó era excelente, era um homem reto. E diz o texto então que ele era abençoado com filhos, com filhas, com riqueza, que o Senhor realmente dava a Jó tudo aquilo que ele precisava, e quem sabe até mais do que isso. Mas houve um momento na vida de Jó, ou melhor, houve um momento nos céus, onde Deus, recebendo ali os anjos, recebe também a visita de Satanás. E aí o diabo, chegando diante da presença do Senhor fala assim: olha, Jó, conhece meu servo aí? Ele é reto, ele é sincero, ele é temente, ele desvia-se do mal. E Satanás então fala para Deus, né, e lança diante de Deus que ele tem tudo isso e que ele é dessa forma porque Deus o cobria de bens, porque Deus dava a ele as riquezas, porque Deus dava a ele uma família agradável, porque ele não tinha problema na vida. E por causa disso, então, Jó era como era sincero, temente e fiel a Deus, porque ele tinha tudo. Imagine, Jó não precisava de mais nada. E é justamente isso que Satanás responde para o Senhor. Lá no versículo 9 diz: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde ou de verdade? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tens? A obra da tua mão não abençoaste o seu gado, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti
e da tua face. E assim o Senhor autoriza a Satanás então tocar na propriedade de Jó, a tocar nos bens de Jó. E aí depois, se você acompanhar a história, você vai ver que realmente Satanás foi lá e começou, né, a roubar as coisas que Jó tinha, as riquezas de Jó, o gado, os bodes, os animais, toda a criação, destruindo a plantação. E Jó começa a receber essa notícia. No versículo 20 do capítulo 1, Jó traz a seguinte declaração: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Meu querido irmão, pensa um pouco eu e você numa situação dessa. Um homem que era temente ao Senhor, fiel a Deus, dizimista, ele orava, ele jejuava, ele lia a palavra, ele era reto, ele desviava-se do mal, né? Ele fazia tudo o que era direitinho. E de repente, numa conversa de Deus com Satanás, aí Deus é desafiado então a abrir mão, fazer com que Jó, né, venha perder todas essas riquezas, todas as bênçãos que Deus tinha dado para ele. E ainda Deus, né, Satanás se levanta e fala assim: e aí tenho certeza que Jó vai mudar de ideia. Mas lá no partir do versículo 20, nós encontramos novamente o verdadeiro coração desse homem. Um coração de um homem que era realmente temente a Deus. Um coração de um homem que dizia que tinha um relacionamento sincero com o Senhor, que se desviava do mal, que era temente. Ele temia a Deus. Diz aí o texto que Jó então, ao fazer tudo o que era costume na época, quando vinha alguma destruição, quando vinha alguma calamidade, quando vinha alguma tristeza, ele se rasga, ele rasga suas vestes, ele raspa a sua cabeça, ele mostra que ele está triste, mas mesmo assim ele adora ao Senhor. Que homem tremendo que é esse! Que homem grande que era Jó, de atitude, de coração, de vida. E novamente aquela conversa no céu acontece. E novamente o encontro de Deus com Satanás acontece. Lá no capítulo 2 você vai ver novamente isso ocorrendo outra vez. E novamente Deus fala: olha agora, né, disse o Senhor a Satanás, no versículo 3 do capítulo 2: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Olha o que Deus fala a respeito de Jó. Quem que não queria escutar uma coisinha assim de Deus a seu respeito? Não é não? Quem não gostaria de repente saber que Deus falou assim em teu favor? Olha ali o meu servo, você foi lá, você me incitou contra ele, eu dei a você autoridade para você arrancar todas as propriedades, as riquezas, os bens, e mesmo assim ele me adora, mesmo assim ele continua reto, mesmo assim ele continua sincero diante de mim. E Deus então dá um bom testemunho desse homem. Deus fala bem a respeito de Jó. E novamente então Satanás se levanta e fala assim: respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E nesse momento Satanás pede então para tocar na vida de Jó. Nesse momento Satanás pede autoridade ao Senhor para que ele pudesse tocar na saúde de Jó e pudesse apertar Jó em todos os pontos da sua vida. E novamente Deus dá a ele essa autorização. Deus novamente dá ao diabo, ao nosso adversário, a condição dele poder tocar na vida agora de Jó. E ele faz isso. E você vai ver na história, você vai ver que Jó perdeu os filhos, perdeu as filhas, e logo vem então a enfermidade sobre Jó, começa a vir chagas sobre a vida dele, começa a vir feridas, ele usa um caco de telha para raspar as suas feridas, ele fica lá sentado no monte de cinzas sofrendo, e a partir desse momento então começa uma outra dimensão da vida de Jó. A partir desse momento começa uma outra realidade na vida de Jó. A partir desse momento
esse homem. E se você acompanhar o livro todo, você vai ver que aí 3 jovens, ou 3 amigos dele, vão até ele visitá-lo e ficam um tempo ali sentados próximo dele e não conseguem falar nada, de tamanha era a situação de Jó, de tão triste que era o problema dele. E esses homens sentaram ali com ele e não abriram a boca por um bom tempo, e ficaram calados diante de Jó, diante do sofrimento de Jó, diante da dor desse homem. E depois a história discorre, quando Jó abre a sua boca e ele fala a respeito do seu nascimento, ele fala a respeito do dia que ele nasceu, e ele começa então a trazer alguns questionamentos, ele começa a trazer algumas coisas. Os seus amigos começam a acusá-lo, a dizer que ele estava ali em pecado e por isso era essa situação, porque esse era o entendimento da época. Essa era o entendimento que as pessoas tinham de Deus. Se você fosse temente a Deus, se você fosse sincero, se você se desviasse do mal, a riqueza vem sobre você, o cuidado de Deus está sobre você, né? As bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. E eles entendiam assim, que se você era bonzinho, então tudo ia bem para você. E se alguma coisa vinha sobre você, uma enfermidade, uma catástrofe, alguma maldade, é porque você pecou. E aí, porque você pegou, então você tem que se consertar. E estava sendo essa a consciência dos amigos de Jó. Questionavam Jó nesse sentido: mas Jó, será que você não pisou na bola com Deus? Jó, será que você não falou algo de errado? Jó, será que você não se manifestou de alguma forma errada diante do Senhor e agora Ele veio para resolver isso contigo? E um dos amigos de Jó diz o seguinte no capítulo 4. E ele faz e diz assim: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste, isso ele está falando a respeito de Jó, eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras, Jó, levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes você, Jó, fortaleceu. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança e sinceridade nos teus caminhos? Então um amigo dele fala assim: olha Jó, você era a pessoa que as pessoas aconselhavam, você era quem ajudava a levantar aquele que estava enfraquecido, você é aquele que ajudava a fortalecer aquele que o joelho já não aguentava mais, que não tinha mais forças para caminhar nessa vida. Você era o homem que levantava as pessoas, e agora, Jó, isso veio sobre você, uma situação complicada, e agora você está amaldiçoando o seu dia, agora você está amaldiçoando o dia que você nasceu. E eles começam ali uma grande conversa, um grande diálogo desses 3 homens amigos de Jó com Jó. Mas o que eu quero destacar com vocês era que Jó, mesmo sendo, como o próprio Deus falava, um homem sincero, reto, temente a Deus e desviado-se do mal, ele ainda não tinha visto Deus. Ele ainda não tinha colocado os teus olhos em Deus. Ele conhecia a Deus. Ele conhecia a Deus de ouvir falar. Ele conhecia a Deus porque ele foi ensinado assim. Alguém, com certeza o seu pai, o levou a esse conhecimento, e ele então absorve esse conhecimento, ele começa a praticar aquilo que era conhecimento da época, as leis. Ele era obediente às leis, ele era obediente a tudo aquilo que era colocado diante dele, como para observar a palavra de Deus, para observar a Deus, para voltar a sua atenção a Deus. Mas havia em Jó uma necessidade que ainda ele não tinha. E essa necessidade precisava nesse momento então de um encontro diferente. Jó precisava de ter um encontro com Deus. Jó precisava realmente se encontrar com aquele a quem ele tanto adorava, com quem ele tanto se prostrava, com quem ele tanto sacrificava em nome de Deus. Jó era tão cuidadoso, tão meticuloso, ele era tão detalhista, que ele olhava até para os filhos dele e sacrificava em nome dos filhos, para caso os filhos tivessem pecado, o pecado não viesse sobre os filhos dele.
Então Jó observava tudo o que era necessário observar, mas faltava em Jó um encontro, faltava em Jó algo que mudasse a vida dele. Mesmo em meio a toda aquela situação, nós encontramos Jó, um homem que adorou em meio ao problema, um homem que se prostrou diante do Senhor, diante das dificuldades, mas existia um momento em que ele precisava fitar os olhos dele no Todo-Poderoso para aguentar aquilo que estava na vida dele. Assim é comigo e com você, meu querido. Nós passamos os nossos problemas, as nossas dificuldades. O Senhor nos dá a oportunidade de vivermos nessa terra, e vivendo nessa terra, tudo o que é possível acontecer aqui pode acontecer. Você pode ser roubado, você pode ser assaltado, você pode ser furtado, você pode entrar na sua casa, podem sequestrar você, podem bater no seu carro. Um monte de situações podem vir sobre nós, e essas situações da vida cotidiana, do nosso dia a dia, podem afligir o nosso coração. Podemos estar com um problema de enfermidade dentro de casa, ou enfermidade na nossa vida. Um monte de situações podem vir sobre nós, mas o diferencial que faz eu e você, de homens e mulheres tão comuns como aquelas que estão no mundo aí fora, é o nosso encontro, o nosso momento com Deus, o nosso olhar naquele que pode resolver os nossos problemas. E Jó aprendeu isso. Jó aprendeu de uma forma diferente. Jó aprendeu porque a história dele foi diferente. Ali Satanás estava querendo realmente destruir a vida de Jó, e usou o momento de um encontro com Deus para que isso acontecesse. Mas em toda essa história desse homem, houve um momento onde ele traz uma declaração, lá no capítulo 42, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinas. Com ouvidos, meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha que coisa maravilhosa. No momento crucial da vida de Jó, quem sabe nos seus últimos momentos de fôlego, a enfermidade estava sobre ele, as forças dele já estavam indo embora, e a gente não sabe em que estado Jó traz essa declaração, mas houve um momento aonde aquele homem que era temente ao Senhor, que era fiel, que quem sabe estava na igreja todo dia, estava em todos os cultos, em todas as programações, em todas as situações da igreja, mas faltava a ele algo. E nós agimos assim um monte de vezes, ou de repente nós nunca agimos dessa forma, mas encontramos muitas pessoas dentro da igreja que podem andar dessa forma, podem ser fiéis ao Senhor, são dizimistas, estão lá envolvidos nos trabalhos da igreja, estão ali envolvidas com as programações da igreja, não faltam os cultos, vem de quarta-feira, vem de sábado, vem de escola dominical, vem no domingo, mas falta algo na vida ainda, que é um encontro onde você pode trazer essa declaração: agora, Senhor, meus olhos te veem, agora eu te enxergo. E você só faz isso quando você se encontra com o seu adversário, quando você entende que Deus pode realmente, e é Deus na sua vida. Enquanto nós vivemos igual Jó vivia dentro de uma religiosidade, vivia dentro de conceitos, vivia dentro de um cuidado, ele tinha, na verdade, temor, ele tinha medo de errar, e por isso o fazia andar certinho. Era isso que fazia Jó andar direito diante do Senhor, porque no coração dele existia tanto medo de errar, que o temor dele de Deus era tão grande, que ele procurava fazer tudo certo. Mas Deus não quer isso de mim, de você, que nós venhamos ter medo dele, mas o Senhor, Ele quer que eu e você venhamos a ter o cuidado de observar a palavra dele em liberdade, e poder trazer essa mesma declaração de Jó, poder anunciar: Senhor, agora os meus olhos te veem. Senhor, olha que maravilhoso, agora eu não apenas escuto
fulano ou ciclano falar a teu respeito. Eu apenas não escuto as mensagens que são anunciadas de pessoas que tiveram experiências contigo, mas agora eu tenho uma experiência contigo. E é isso que Deus quer fazer contigo, meu irmão. Meu irmão Deus quer que você tenha uma experiência com Ele, uma experiência pessoal, algo que você e ninguém mais possa tirar da sua vida, algo que fique marcado no seu coração. E isso não acontece apenas no momento da sua conversão, não. Isso pode acontecer todo dia da sua vida, pode acontecer a cada instante. O Senhor que sempre está ali prontinho para falar com você, para mostrar o caminho que você deve andar, para mostrar por onde você deve andar, para mostrar com quem você deve falar, para trazer para você até o que você deve falar para as pessoas. Mas para isso você precisa ver Deus. Para isso o relacionamento com Ele tem que ser diferente, não tem que ser apenas de eu vou cuidar da minha vida, eu tenho medo de ir para o inferno, e por causa do meu medo de ir para o inferno, então eu vou observar todas as regras da minha igreja, eu vou observar tudo aquilo que o pastor falar, eu vou fazer tudo direitinho. E você fica preso, porque você não consegue se encontrar com Deus e ver Deus e Ele te libertar de verdade. O encontro de Deus com Jó, de Jó com Deus, foi um encontro que transformou a vida dele. E transformou de uma forma tão poderosa, que Deus dobrou tudo aquilo que Jó tinha. Quando Jó consegue enxergar Deus, a bênção de Deus volta para a vida de Jó. Deus cura aquelas feridas, Deus cura o corpo de Jó e restaura ele. Dá novamente filhos, dá novamente riquezas, e diz o texto que vem tudo em dobro. Deus quer abençoar a sua vida para que você viva sempre assim, multiplicando cada vez mais, para que a multiplicação no seu coração aconteça e de forma natural. Quando você abrir a sua boca, as pessoas vão começar a aceitar a Jesus, a receber a palavra do Senhor, porque o Senhor está contigo e você com Ele, porque o relacionamento agora é diferente, porque o comportamento agora é diferente. Você agora não é mais apenas um religioso que está ali indo para a igreja porque tem medo de ir para o inferno, mas agora você é alguém que se encontrou com Deus de verdade, é alguém que anda com Ele e sabe que Ele anda contigo. Você não vai precisar mais de ninguém de 2 metros do seu lado para andar do seu lado e falar assim: eu estou na força e no poder desse homem. Mas você pode ir de glória em glória na força e no poder do Senhor. É o que Ele quer fazer comigo e com você. Mas eu quero também contar a história de um outro homem, um homem que fez a diferença nesse mundo, fez também a diferença na minha e na sua vida, fez a diferença na casa de Deus. Em Atos capítulo 9, você vai encontrar lá a conversão de um homem chamado Saulo. E diz o texto seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daqueles da seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, ou até aqui Saulo, um homem que diz o texto que ele aspirava em seu coração morte. Ele desejava, na verdade, era acabar com os da seita, ou com aqueles que eram considerados da seita, com os cristãos, com os novos cristãos da época, com os filhos de Deus, com aqueles que tinham aceitado Jesus, com aqueles que estavam observando e escutando a voz de Pedro, de João, de Tiago e dos discípulos do Senhor. E aí a igreja começa a crescer, ainda começa a acontecer algumas novidades, aí a igreja começa a aparecer na história, e Paulo se enche de ira, ou melhor, Saulo se enche de ira, porque ele entendia que aquilo lá estava indo contra os princípios dele. Ele entende que aquilo lá estava indo contra aquilo que ele tinha como um conceito de vida cristã. Ele entende que aquilo estava indo contra os ideais judaicos da época.
E no seu coração, um homem que tinha um coração zeloso, um homem que tinha um coração que procurava cuidar daquilo que ele queria. Então ele arregaça as mangas, se levanta e fala assim: me dê cartas, deixa eu prender esse povo, deixa eu acabar com essa história, vamos resolver esse problema, vamos matar se precisar. Mas vamos eliminar esse povo da face da terra, para que eles não venham a atrapalhar a nossa crença, para que eles não venham desviar aqueles que estão conosco. E muitos estavam saindo, muitos estavam aceitando Jesus, muitos estavam indo para essa seita, para o grupo daqueles que tinham Jesus como Senhor e Salvador, e até aqui eram denominados dessa forma, como uma seita. E Paulo, ou melhor Saulo, naquele momento de ira, naquele momento histórico na vida dele, ele cai ali no cavalo, uma luz o cobre e ele se encontra com Jesus. E a partir desse momento algo novo acontece na vida de Saulo. A partir desse momento uma transformação ocorre na vida desse homem. Não era um homem que era um homem que tinha o seu cuidado para as coisas de Deus. Não era apenas um homem qualquer da humanidade, ou uma pessoa que não tinha vínculo religioso nenhum. Mas Saulo era um religioso. Saulo conhecia as leis, Saulo observava as leis, ele entendia a respeito até mesmo da vinda do Messias. E tudo isso na vida dele, o fato de ele ter acompanhado alguns passos de Jesus, ter presenciado alguma coisa, de ter visto o Evangelho sendo propagado, foi o fato que começou a fazer ele pensar a respeito da palavra de Deus, das coisas que ele já conhecia. E aí houve um momento em que ele precisou se encontrar com o autor da palavra. Houve um momento em que ele se encontrou com aquele que faz a diferença, e fez a diferença na vida de Saulo. E esse encontro ele foi tão forte, esse encontro ele foi tão profundo, foi tão marcante na vida de Saulo, que abaixo de Jesus passou a ser o homem mais influenciado, ou mais influente entre os filhos dos homens. O que ele deixou para mim e para você transforma até hoje vidas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A forma como esse homem foi usado, e foi usado na pregação da palavra, na propagação e no anúncio de um Jesus maravilhoso, de um Jesus que cura, que transforma, que faz diferença na vida das pessoas, fez com que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, louvando a esse Deus maravilhoso, adorando a esse Deus maravilhoso, nos prostrando diante dele, chorando na presença dele, nos alegrando na presença dele, porque as palavras desse homem têm transformado vidas de um homem que um dia perseguiu a Jesus. O Senhor quer que eu e você, nessa mesma energia que existia na vida de Paulo, de fazer a obra do Senhor, venhamos ter nesse novo ano que se inicia o mesmo propósito de anunciarmos ou de vivermos o Evangelho, de termos uma novidade de vida a cada dia. Meu irmão, a nossa vida ela tem que ser nova a cada dia, porque a palavra diz assim: tudo é novo. Você pega a Bíblia, você abre a mensagem do Senhor, ela nunca vai ser igual no dia seguinte, ela nunca vai ser igual se você ler de manhã e ler à tarde. Ela vai fazer diferença na sua vida, porque ela é nova, e assim nós temos que andar nessa novidade de vida. Assim nós temos que andar nesse encontro com o Senhor, nessa aproximação do nosso Deus. E hoje nós temos essa liberdade completa em Jesus Cristo. Hoje você tem acesso ao Pai. Hoje você pode dobrar o seu joelho, você pode estar andando diante indo para o seu emprego, indo para a escola, ou indo fazer compras, e ali você pode estar falando com Deus, e Deus ali vai falar com você, e de repente vai te usar ali na fila de um banco. Mas para isso você precisa se encontrar com Deus. Mas para isso você precisa entender que você realmente tem marcado na sua vida um encontro com Ele. Nós cantamos agora há pouco, nessa noite feliz, eu marquei um encontro com Deus. Faz uns 300 anos, acho que eu não escutava mais essa música. Tiraram lá do fundo do baú mesmo, não é? Mas é uma música que fala de uma verdade diária minha e sua.
não é apenas na noite, mas é todo dia. Nós temos que marcar um encontro com o Senhor. E sabe qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Logicamente, vocês iam responder para mim, abrir os olhos, é lógico, a gente abre o olho quando acorda, mas a gente vai levantar, vai tomar banho, vai tomar café, vai se arrumar, e quando você acaba de se arrumar, se você não tomou café, você logo passa ali na cozinha, pega uma xícara de café rápido, toma, e você já está atrasado e vai embora, e esquece de Deus, e esquece desse encontro maravilhoso, e esquece que Ele estava ali esperando você falar com Ele. E aí depois você chega ao meio-dia, você tem que almoçar rapidinho, você engole tudo, porque você tem uma hora marcada, seu ponto lá está lá esperando você para marcar o ponto, e ali você tem todos os seus compromissos, e novamente, às vezes você esquece até de orar agradecendo o almoço. Ou quando agradece, fala: Jesus, muito obrigado, e faça mal, faça bem, amém. A nossa vida ela passa a ser tão corrida, tão agitada, tão atribulada, e nós permitimos que isso aconteça na nossa vida, ao ponto de nós começarmos a esquecer do nosso encontro com o Pai. Jó e Paulo tiveram um encontro diferente, numa situação diferente, num momento diferente, foi algo pessoal para a vida deles. Mas você tem algo pessoal de Deus para você. Há um momento de Deus com você, querido. Há um momento que Deus quer estar contigo. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para que eu e você, de uma forma individual, nós não precisamos de ter um violão, uma guitarra, um teclado, mas de uma forma individual você possa adorá-lo aonde você estiver. E quando você tiver um violão, uma guitarra, um baixo, você fazer isso com alegria, você fazer isso com satisfação, você fazer isso com prazer. O Senhor nos criou para adorar, mas para que você adore ao Senhor, você tem que estar em contato com Ele, você tem que estar de encontro com Ele, você tem que sentir. E não pode ser algo religioso, não. Tem que ser algo de vida, de dar essa vida que emana dele para você e de nós para Ele. Tem que ser de entrega, de entendimento. Você tem que perceber Deus. Assim como você percebe as pessoas que estão do seu lado, ou atrás de você, ou à sua frente, Deus também dá para ser percebido. E Ele está sempre ali. Ele está sempre ali de braços abertos. Ele está sempre ali me convidando para que eu e você venhamos ter encontros tremendos com Ele. O Senhor sempre está ali à nossa disposição, quando nós deveremos estar à disposição dEle. O Senhor nunca vai te abandonar. Ele nunca vai deixar você sozinho, como aquele meu amigo me deixou sozinho. Ele nunca vai frustrar a sua vida. Ele nunca vai ser algo ruim para a sua história. Ele nunca vem para lhe prejudicar, mas Ele vem para derramar sobre você bênção. Ele vem para fazer com que você multiplique, frutifique. Ele vem fazer com que a sua vida seja uma vida de alegria e de satisfação. E que mesmo em meio às tristezas da vida, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, você tenha a confiança e a convicção de que Deus está ali do seu lado e Ele te fortalece. E isso traz calma ao teu coração. E para isso precisamos de um encontro com Ele. Para isso nós precisamos nos encontrar com o Senhor. Não podemos esquecer dele. Existe um livro de Billy Graham, eu esqueci o nome do autor que lançaram, que escreve, que é Bom Dia Espírito Santo. Henry Heine, alguém assim. E ele fala: Bom dia Espírito Santo. Ele fala de um momento onde ele reservava para falar com Deus. Eu e você, meus irmãos, nós somos tirados desse mundo. E devemos entender que esse momento de falar com Deus não pode ser tirado da nossa vida. Mas ele tem que ser apresentado ao nosso Deus com louvores, com gratidão, com satisfação de que o Senhor cuida de nós. O Senhor deve estar aqui. E quando você sair daqui, Ele vai lhe acompanhar. Quando você chegar na sua casa, Ele vai estar lá para te abençoar. Quando você for trabalhar amanhã, se você volta a trabalhar amanhã, Ele vai te acompanhar. E se você andar por lugares perigosos, o
o Senhor vai estar ali com você. Nós não podemos fazer com Ele o que nós não queremos que Ele faça com a gente. Imagine se Deus deixasse você sozinho. Imagine se hoje Ele falasse assim: olha, eu não vou lhe acompanhar para casa não. Ou não vou te acompanhar no serviço, porque você não precisa de mim mesmo. Como você não me procura, por que eu vou ficar com você? Se o Senhor nos deixar um minuto sozinho, é o suficiente para Satanás vir sobre a nossa vida e nos destruir e acabar com a gente, porque é isso que Ele quer fazer com a gente. Mas por causa do amor dele, Ele nos acompanha dia a dia, momento a momento. Enquanto você dorme ali tranquilo, o Senhor está ali do seu lado, olhando para você e falando assim: que lindinho, olha o que eu fiz, olha que coisa maravilhosa, olha a minha criação. E quando você acorda e começa a se movimentar nesse mundo, Ele fala assim: olha a sabedoria que esse rapaz tem, olha a sabedoria que aquela moça tem, tudo eu dei. E Ele se alegra com você. Ele só pede que eu e você venhamos a nos encontrar com Ele todos os dias. Ele só pede para que eu e você venhamos buscar as marcas de homens que se encontraram com Jesus e foram transformados. Assim como Paulo foi transformado, assim como Pedro foi transformado, assim como José foi transformado, assim como Maria foi transformada, assim como Antônio, e você pode falar o seu nome, assim como você foi transformado. O Senhor, Ele quer que homens como eu e você deixem a marca nesse mundo de homens usados por Deus, porque foram transformados por Ele e porque podem ver o face a face. E isso faz com que a religiosidade caia. Isso faz com que a religiosidade vá para o esquecimento e a gente passe a viver então um cristianismo de verdade. O Senhor, Ele marcou um encontro com você. Você crê nisso? E você? Que encontro tem marcado? Com quem você tem marcado? O Senhor marcou contigo. Você tem que decidir se você realmente tem marcado com Ele o mesmo encontro que Ele marcou com você. Mude de vida, se não é assim. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Se ainda você não tem sentido isso, é o momento. Se ainda você não tem, quem sabe, nem recebido Jesus no seu coração, ainda é tempo. Ainda você está vivo, ainda você respira, ainda há um momento de você levantar a sua mão e falar: Senhor, eu te recebo e eu quero ter esse relacionamento contigo. E se você já é um cristão, já é um filho de Deus, já é alguém que se entregou para Jesus, ainda é tempo de você se consertar e viver como Ele quer que você viva, como Ele quer que eu viva. É tempo da gente se consertar. É tempo de nas manhãs eu falar com o meu Deus. É tempo de nas madrugadas, quando Ele me acordar, eu entender que é Ele que está me acordando. Eu não apenas perdi o sono, mas é Deus que me chama para um relacionamento íntimo naquele momento com Ele. Ainda tem. Meus irmãos, logo nós vamos estar ganhando essa vida para o Senhor Jesus. Nós vamos estar invadindo esse bairro e trazendo vidas para cá. Mas, meus irmãos, essas vidas têm que entender que você tem uma vida diferente. Eles têm que perceber em mim e em você que a nossa alegria de estar com Jesus não se compara a nada que esse mundo pode oferecer. E é dessa forma que eles estarão aqui comigo e com você. É assim que eles podem permanecer. Porque se eu e você não oferecermos algo melhor, e o melhor quem tem é eu e você, eles vão continuar no mundo, porque está muito bom para eles lá. Jesus é o melhor, e você tem Jesus no seu coração. Ainda é tempo desse encontro ser diário, desse encontro ser a cada instante que Ele abrir a boca e falar: filho, eu quero falar com você agora. E você pode estar às vezes até numa máquina trabalhando, naquele momento você para tudo e fala: então fale, Senhor. E o Senhor transforma a sua história ali.
e o Senhor te usa e algo tremendo acontece na sua vida, porque você se encontrou com o Senhor. Que Deus abençoe você.